Antes do próximo vídeo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e dá aquele like nos nossos vídeos, beleza, pessoal? Não esquece, você precisa nos seguir nas nossas redes, Instagram, Facebook, próprio YouTube e também no WhatsApp. O WhatsApp é muito importante, é um canal para você mandar pedido de oração, mandar recomendações, escrever suas dúvidas, 97030 2739, 21 97030 2739. Vem conosco, Deus te abençoe. A paz do Senhor, querido, tudo bom? Estamos aqui em mais um Refúgio Jovem, seja muito bem-vindo, você que está acompanhando essa transmissão, estamos muito felizes de ter você aqui. Hoje nós temos muita coisa legal para compartilhar com você. Eu queria que você, se ainda não é inscrito no canal, aquelas recomendações de sempre, faça isso. Ative o sininho para você sempre receber as notificações dos novos vídeos como esse. E fica por dentro de tudo aquilo que está rolando aqui no canal. E antes de mais nada, antes de anunciar o nosso tema, o nosso convidado da noite, eu queria orar com você. Então, se você está aí com a sua família, se você está em casa, leve esse momento em oração. E eu queria orar por algo específico hoje. Gente, em janeiro desse ano, no começo desse ano, a gente não sabia que estaria vivendo nada disso. Ninguém. Lá no dia 31, o que você espera para 2020? Ninguém poderia chutar algo assim, nessa proporção pelo menos. E eu lembro que no retiro, para quem estava no retiro, que está acompanhando a gente e estava no retiro, eu tive a oportunidade de falar em um dos dias e a gente falou um pouco sobre fé. E eu queria resgatar isso porque tem muita gente que perde a fé exatamente nesses momentos de dificuldade. Mas eu queria te lembrar que, na verdade, são esses momentos de dificuldade em que a gente precisa colocar a nossa fé em ação. Tem muita gente que não exercita e não planta a sua fé porque não tem oportunidade em momentos como esse. Se quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegassem na frente do Mar Vermelho e ele tivesse aberto, não ia ter que ter fé para atravessar, era só continuar caminhando. Mas quando o mar está lá, Moisés tem que dar um passo rumo ao desconhecido, tem que colocar o bordão lá no mar e ver aquele milagre maravilhoso. Essa é uma oportunidade de você exercitar a sua fé, orando por pessoas que estão doentes, orando pelos seus entes queridos e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se você recebeu uma notícia ruim hoje, eu recebi, infelizmente, mas eu queria orar com você porque eu sei que Deus é poderoso, a oração da fé cura o enfermo e Ele continua tendo o controle de tudo. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, eu gostaria de Te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, por mais essa noite, mais essa transmissão que nós temos a oportunidade de fazer. Senhor, hoje nós queremos render graças a Teu nome, glórias a Ti, ó Pai. Eu quero orar por todas as pessoas que hoje receberam uma notícia ruim. Ó Pai, todos aqueles que estão com um parente, com um amigo, Senhor, que está internado, ou que está, Senhor, infectado, que está com dores, que está com problemas, em nome de Jesus, visita hospitais, Senhor, visita lares, visita quartos escuros, ó Pai, em nome de Jesus, cura pessoas, ó Pai, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso e nós depositamos toda a nossa fé e toda a nossa esperança em Ti, ó Pai. Sim, capacita os médicos, capacita os estudiosos, os especialistas, mas principalmente, Tu tem todo o poder e pode fazer todas as coisas. Para aqueles que, Senhor, estão bem, que não receberam mais notícias, continua guardando o Teu povo, ó Pai. Continua dando saúde, continua abençoando cada um em nome de Jesus. Senhor, toda a proposta que nós trouxemos para o dia de hoje, para essas reuniões na quarta-feira, é levar informações, Senhor, é levar, de alguma forma, consolo para as pessoas que estão em casa. E hoje não é diferente. De alguma forma, Pai, abençoa os Teus filhos através dessa live. É o que eu te peço, esteja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, já tem uma galera com a gente aqui no YouTube e eu queria dar alguns recados para vocês, então antes da gente efetivamente começar. Gente, o tema de hoje, a gente vai falar sobre o coronavírus e as medidas trabalhistas. Então, para você que está chegando agora, Mateus, eu já estive no Refúgio, era louvor, palavra, a gente mudou um pouco o formato por inúmeros motivos e um deles é também para abrir esse espaço para trazer informação para você. Porque em tempos onde a gente tem tanta informação vindo de tanto lado, também é interessante você poder ter acesso a algo de uma forma um pouco diferente, resumida e principalmente, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. No final dessa live, todos os temas, a gente sempre compartilha um texto da Bíblia e a gente vai fazer isso hoje, que eu creio que vai ser bênção para você. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá, gente. É uma live totalmente interativa, então você pode mandar perguntas. Agora, a gente separou aqui alguns assuntos, eu e o convidado que está aqui, que você já vai conhecer, tem alguns blocos, e eu vou passar por eles aqui para você saber. Mateus, eu tenho uma dúvida desse assunto. Se possível, espere a gente chegar nesse assunto,
e ver se essa sua dúvida vai ser sanada ou se não a gente responde naquele momento. Se o seu tema não estiver aqui, você pode mandar sua pergunta que a gente vai tentar responder. Então, a gente vai falar sobre algumas medidas provisórias, vamos falar sobre teletrabalho, vamos falar sobre antecipação das férias individuais e coletivas, banco de horas. Matheus, sou da área de saúde, tem um bloco aqui específico para falar coisas para você, benefício emergencial de preservação, você vai entender o que é tudo isso daqui a pouco. Então, suspensão de contrato de trabalho, ou seja, vamos esperar chegar nesses momentos para que você envie a sua pergunta, mas a gente quer contar com a sua participação. Bom, nosso convidado de hoje eu queria apresentar para vocês, ele é um pastor da nossa igreja, mas hoje vem aqui como advogado, como um doutor, ele é sócio-gerente do escritório jurídico Almeida Santos Advocacia, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Está aqui com a gente hoje o nosso querido pastor, doutor, nessa noite para a gente, doutor Gesiel Almeida Santos. Seja muito bem-vindo. Um abraço aí para todos que estão em casa, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para poder estar num canal tão importante, né? Sobretudo trazendo informações importantes. Hoje nós vamos tratar de algumas questões que são atualíssimas, né? Com certeza. Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação a essa questão da relação do contrato de trabalho, do vínculo de emprego, com base nas MPs que foram editadas, e nós precisamos, então, com muita tranquilidade, tentar, né, trazer a informação, o esclarecimento dessas dúvidas que muitas pessoas têm. Mas, de antemão, Matheus, eu só gostaria de lembrar o seguinte, nós vamos tratar hoje de alguns pontos específicos no que diz respeito à relação do contrato de trabalho, para que não haja uma confusão do benefício emergencial, né, que é aquele que o governo tem fornecido para algumas pessoas que são trabalhadores informais, né, que é esse benefício de R$600 para quem está recebendo, não se confunde com o que nós vamos tratar hoje. Então, nós gostaríamos assim de ser muito claros no tema a ser debatido e poder, com muita tranquilidade, trazer a você a resposta de alguns questionamentos relacionados ao que as medidas provisórias trouxe para todos nós aí, e, sobretudo, poder deixar você informado acerca dessas questões. Amém. Porque é um assunto também que está trazendo desespero para algumas pessoas, a gente vê todo dia essa questão, então realmente quem está chegando na live pode achar que esse é o foco, mas a gente vai falar realmente dessas relações de trabalho, aqueles que possuem algum tipo de vínculo. Então tá aqui, gente, esse é o nosso tema de hoje, coronavírus e medidas trabalhistas. Está com a gente aqui, como eu já falei, apresentei o doutor Gesiel Almeida e agradecer a parceria da Almeida Santos Advocacia. A gente está muito feliz de estar com esse tema aqui hoje. Então vamos começar, gente? Vamos lá. A partir de agora a gente está começando essa nossa conversa e você pode mandar perguntas na medida que a gente for falando sobre alguns assuntos aqui. Para começar, pastor Gesiel, a gente tem ouvido muito nas notícias a respeito das MPs, né, medidas provisórias. Pelo visto, parece que todo dia sai algumas, são muitas, e eu queria primeiramente que o senhor explicasse para a gente o que é, né, e explicasse para a galera que está em casa o que está acontecendo nesse cenário, quando a gente escuta isso, exatamente o que quer dizer e como isso impacta na nossa vida, nós trabalhadores. Então, Matheus, na verdade, vocês precisam entender primeiro o que significa uma medida provisória. O nome já diz, né? É uma medida provisória, mas é um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República em casos de relevância e urgência, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos que essa questão da pandemia, né, e com o isolamento que tem sido proposto, né, não somente pelos governos municipais, estaduais, nós sabemos que isso tem gerado dificuldades. Então, eis aí a relevância e a urgência, né? Então, a medida provisória é exatamente isso. Ela tem o condão, né, ou seja, a proposta, né, de efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para que ela, então, se transforme definitivamente em lei. Bom, o prazo de vigência da medida provisória ele é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, e aí as normas sobre a edição dessa questão da medida provisória, elas vão estar ali elencadas no artigo 62 da Constituição Federal, trazendo, né, todos os requisitos necessários para a edição ou para a forma como se adota essa medida. Bom, qual é a questão importante aqui? É que nós precisamos entender que essa medida ela tende a trazer, né, segurança jurídica nas relações do contrato de trabalho, e é isso que nós vamos debater aqui ao longo do
Entendi. Nossa, É por isso que a gente está ouvindo tanto, então, de MP e medida provisória nesse momento, exatamente porque isso acontece nesse caráter de urgência, né, pastor? Quando está acontecendo alguma coisa muito diferente, o governo vai lá e faz isso. Entendi, eu não sabia disso. Eu sei que eu vou aprender muito, você que está em casa também. E o primeiro tema, então, gente, a gente vai falar aqui já sobre uma MP, uma medida provisória, que é a 927, né, desse ano. seria importante, ô Matheus, trazer o esclarecimento, qual é a proposta da medida 927, né? É uma medida que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade em razão dessa questão do coronavírus. Então, se você olhar atentamente para essa medida, né, para a edição dessa medida, você vai perceber que ela vai estabelecer normas, não é? Novas regras, né, para o teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, dentre outros temas que estão relacionados a essa questão da relação do trabalho. Então, qual é o objetivo principal dessa medida provisória? O objetivo, segundo o governo, é que as medidas trabalhistas contidas na MP, elas poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para o enfrentamento do estado de calamidade pública que todos nós estamos vivendo. Então, é importante ter esse entendimento. Sim, então aí, gente, é muito importante. Provavelmente é uma medida que vai abranger aí a todos, né, todos nós trabalhadores nesse momento. E, dentre outras coisas, como o doutor Gesiel já explicou para a gente, ela vai falar sobre o teletrabalho. Eu queria que o senhor, primeiramente, respondesse para a gente o que é teletrabalho. Eu não sei. Queria essa explicação. O que é teletrabalho? Na verdade, é o seguinte, o teletrabalho é o trabalho remoto ou trabalho, né, à distância considerado pela MP como aquele realizado preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias, né, claro, da informação e da comunicação. Esse é o teletrabalho que existem algumas pessoas, né, que até já trabalhavam dessa forma antes, né? Exatamente. Já existia esse tipo de trabalho, que era um trabalho feito remotamente de casa, mas essa é a definição do teletrabalho. Então, teletrabalho e home office são a mesma coisa? Basicamente, sim, né? Só que aí nós precisamos entender quais são os instrumentos necessários para que esse teletrabalho, efetivamente, ele cumpra a sua função, né? Sim, como claro. tem que cumprir. E é exatamente isso que eu queria, já que a gente entrasse, como está funcionando essa questão do teletrabalho, quais são, enfim, como está orquestrada essa questão, e queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Exatamente. O que acontece? O empregador, ele poderá, né, a seu critério, e aí essa questão de poderá, nós vemos aqui, e eu quero salientar isso de maneira muito clara. Por quê, Matheus? Veja bem, nós temos aqui uma medida provisória que é editada pelo presidente da República, né, obviamente com todo o aparato de conhecimento jurídico e todos os responsáveis, né, que acompanham a presidência da República para a edição dessa medida, certamente, né, com a proposta, né, de proteger o trabalho e o trabalhador, esse vínculo empregatício. Então, o que é importante aqui? Quando a gente fala que o empregador poderá ser o critério, nós estamos falando aqui que o empregador que possui o poder diretivo do contrato de trabalho, ele terá toda a responsabilidade de fazer com que a efetividade dessa medida provisória se cumpra assim, na sua íntegra, ou seja, né, como alguém que é o responsável pela direção do contrato de trabalho, o empregador ele não tem apenas uma responsabilidade social, mas ele tem uma responsabilidade de conduzir essa relação do contrato de trabalho sob pena, né, de incorrer em prejuízo ou ter que responder por qualquer comportamento que seja adotado que viole um direito que estão ali sendo protegidos pela relação do contrato de trabalho. Então, como é que funciona isso? Ele poderá, sim, alterar o regime do trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou qualquer outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno presencial a qualquer tempo. E aí, pela nova regra, essa operação não depende da existência de acordos individuais ou coletivos, nem do registro prévio da alteração do contrato de trabalho. O único requisito é a notificação do empregado com antecedência mínima de 48 horas por escrito ou por meio eletrônico, que seria, no caso, o e-mail, envia um e-mail para o empregado, e o empregado, então, estará informado sobre essa questão do teletrabalho.
Excelente, excelente. E uma dúvida que eu tenho, eu acredito que muita gente, doutor Gesiel, possa ter em casa é quem arca com essa estrutura? Porque trabalhando fisicamente tem lá a estrutura, computador, a internet, né, concedidas pela empresa e agora eu tenho uma recomendação do meu empregador de trabalhar de casa. Quem arca com essa estrutura? Como é que funciona isso? Bom, embora nós estejamos, né, vivendo uma era de informatização plena, eu digo plena, nas maiores capitais, né, onde se tem maior acesso à informação, nós percebemos que normalmente em casa a pessoa já possui a sua estrutura para poder, então, não somente, né, atender às suas necessidades, né, por conta da informação, mas pode ser que essa pessoa não tenha a estrutura necessária para corresponder à necessidade da prestação do serviço que ele oferecia para o empregador enquanto na sua empresa. Então, vamos lá. Segundo a nova regra, né, a pergunta é quem arca com essa estrutura necessária? Segundo a nova regra, as disposições a respeito da aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos, essa infraestrutura, na verdade, ela é diretamente feita pelo empregador, por uma única razão. Se o empregado não possui essa estrutura, ou seja, se essas despesas que são feitas pelo empregado para prestação do serviço, né, isso terá que ter acordado por escrito entre as partes, para que nenhuma das partes seja onerada. Mas é óbvio que, se o empregado não possui essa estrutura, né, necessária para fornecer essa prestação do teletrabalho que o empregador exige, obviamente terão que acordar com as partes todas as despesas decorrentes dessa estrutura. Muito bom, doutor. Inclusive foi a pergunta aqui do Renato Barreto, que ele perguntou, doutor Gesiel, a empresa tem que fornecer equipamento e arcar com a despesa da energia elétrica e conexão da internet? Aí ele foi até um pouco mais profundo. As né? despesas decorrentes da prestação desse serviço, que ainda não há nada específico, né, em relação a essa despesa. Por exemplo, ele já colocou energia elétrica, né, a internet, fornecimento né? da internet, mas isso faz parte da estrutura para que a prestação do teletrabalho, né, em casa também tenha a sua efetividade, né, e que esse serviço, essa contraprestação, na verdade, seja entregue para o empregador, que depende, né, da continuidade dessas questões do teletrabalho. Tá aí, gente, respondido e muito bem explicado. Outra coisa, doutor Gesiel, como fica a jornada de trabalho com relação ao teletrabalho? Então, eu estava lá na minha empresa, trabalhava 8 horas por dia, meu empregador decidiu, como muitos, né, decidiram, adotar aí o teletrabalho ou home office. Como que fica a jornada de trabalho? Antes eu bati o ponto lá e agora eu estou na minha casa. Como é que funciona? Veja bem, olha só. Essa é uma questão onde a gente precisa ter um entendimento muito claro em relação a isso, porque a CLT, ela diz que o controle da jornada ele é feito por meio de ponto, né? Sim. Seja ele ponto eletrônico, cartão de ponto. Então, eu entendo, né, Gesiel aqui falando, que esse controle ele vai ser feito por meio das tarefas que são entregues ao empregado para que ele possa desenvolver dentro da necessidade em que o empregador, onde não haverá aí porque veja bem, como é que o empregador vai fiscalizar, né, o tempo de jornada despendida? Então, existe aí uma dificuldade nesse aspecto, entendeu? Mas falando sobre essa questão de tecnologia, infraestrutura necessária para a realização do trabalho, é importante deixar claro que a MP ela estabelece 2 alternativas, preste atenção nisso. Na primeira, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato, ou seja, aquele que é empréstimo gratuito, e pagar pelos serviços de infraestrutura. Talvez isso, né, responda a pergunta aí do doutor Renato, que entrou no canal, que não caracterizavam, né, ou que não caracterizam verba salarial. Importante também dizer que a segunda alternativa é dada caso a primeira, né, não seja possível, ou seja, se o empregador não tem condições de emprestar equipamentos ou arcar com a infraestrutura, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, e talvez isso aí eu tenha respondido à pergunta anterior. Ou seja, se o empregador não pode fornecer essa estrutura para o empregado, obviamente que esse empregado terá que despender de tempo, né, à disposição do empregador, para que ele possa, então, prestar de algum local, que não seja especificamente a sua casa, a prestação de serviço que o empregador colocou para que ele pudesse desempenhar. Entendi.
Totalmente esclarecido, doutor. E para fechar esse bloco sobre teletrabalho, a minha pergunta é, como fica estagiários e aprendizes? Essa regulamentação é para todo mundo, efetivos e... Como é que funciona? Antes disso, Matheus, só para completar aqui essa informação da pergunta que foi respondida anteriormente, o que a gente precisa saber? Nós precisamos saber que sobre a questão do uso, não é? E de aplicativos e programas de comunicação, isso é muito importante por uma única razão. Caso o empregador se utilize de aplicativos ou programas de comunicação para entrar em contato com o empregado, fora do horário da jornada normal de trabalho, não será considerado como tempo à disposição, como aqueles que nós conhecemos, que é o regime de prontidão ou sobreaviso. Ou seja, esse entendimento não será aplicado caso haja previsão em acordo individual e coletivo, entendeu? Porque já existem algumas questões que, antes mesmo de estarmos enfrentando, né, essa questão da pandemia, existem acordos coletivos de trabalho que lá deixam já estabelecidos, inclusive o empregado já tem essa cláusula, né, no seu contrato de trabalho, onde ele deverá ficar, em determinados momentos, em regime de prontidão ou de sobreaviso, e é remunerado por isso, e não se confunde com essa questão, né, dos instrumentos, né, o uso de aplicativos ou outros meios de comunicação que o empregador possa fazer com o empregado fora do horário de trabalho. Entendeu? Em relação aos aprendizes, né, e aos estagiários, né, todas essas alterações a respeito do teletrabalho, do trabalho ou do trabalho à distância se aplicam aos estagiários e aos aprendizes da mesma forma. Muito bom, muito bom. Então, nesse primeiro bloco, a gente tratou sobre isso, gente, teletrabalho, home office. Então, você tem aí os direitos, né, que nós, como empregados, temos. Eu também estou, doutor Gesiel, trabalhando nesse regime de teletrabalho, de home office. Então, respondendo aí as perguntas com relação à estrutura necessária, você que é estagiário, você que é jovem aprendiz, isso se estende a você. Então, essa MP, essa medida provisória também se estende até essas pessoas, e vocês podem continuar mandando perguntas, já tem algumas pessoas aqui participando, e a gente vai, pessoal, daqui a pouquinho responder algumas que estão sendo enviadas aqui. A gente tem uns blocos para tratar sobre isso. Por exemplo, já tem umas pessoas aqui perguntando, doutor Gesiel, a respeito da suspensão do contrato do trabalho, ou seja, a empresa que demitiu o funcionário, suspendeu, e o senhor vai falar sobre isso para a gente aqui daqui a pouco. Vamos abordar todos esses temas de forma muito esclarecida para que as pessoas... Boa, essa pergunta aqui, eu acho que a gente pode falar nesse assunto. Doutor, Natália Lima diz o seguinte: nós estamos trabalhando de casa. O patrão pode descontar a passagem do salário, já que nós efetivamente não estamos, né, usando transporte público para trabalhar, estamos em casa. Se a querida Natália assim, receber a minha resposta, eu vou responder isso no decorrer, porque isso fala justamente sobre essa questão no momento em que se dá a suspensão ou a negociação da redução da jornada, né, ou da redução do salário por conta disso. E aí vamos tratar dentro do tema suspensão do contrato de trabalho. Então, Nath, fica por aí, que o doutor Gesiel já vai responder a sua pergunta. Tem aqui tudo explicadinho com relação a essa questão da redução do salário. Enfim, gente, está imperdível. Continue mandando perguntas, continue acompanhando. Vamos já para o próximo bloco, que a gente tem muita coisa para falar. Agora, doutor Gesiel, a gente vai falar a respeito da antecipação de férias individuais e coletivas da mesma medida provisória lá 927, que para quem está desde o começo já sabe o que é uma medida provisória, e ele também deu um resumo geral aí sobre a 927. Primeira pergunta: como funciona e quais são os requisitos dessa antecipação de férias? Bom, antes disso nós precisamos falar de umas modificações importantes, né? Como se sabe, o período aquisitivo de férias ele é de 12 meses, ou seja, quando o empregado completa 12 meses, automaticamente ele passa a ter o direito ao gozo de férias, né? Não somente o gozo, mas o recebimento. E aí, segundo a MP, as férias individuais elas poderão ser concedidas pelo empregador, ainda que o período aquisitivo relativo a elas não tenha transcorrido, ou seja, isso é uma modificação importante que veio junto com a MP, ou seja, no meu caso, por exemplo, eu tenho empregado no escritório, né? Se o empregado ainda não completou o período aquisitivo dos 12 meses, eu poderia, dentro de um acordo, né, um acordo escrito entre as partes, poder fazer essa antecipação das férias, né, para este empregado,
de acordo com os termos, né, com a proposta da medida provisória. Muito então, o que interessante. acontece? Além disso, adicionalmente a isso, né, empregado e empregador poderão negociar essa antecipação de períodos futuros das férias através desse acordo. Bom, a medida provisória ainda estabelece que os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco, né, do coronavírus, eles serão priorizados para o gozo das férias individuais ou coletivas, ou seja, aquelas pessoas que já têm, de alguma forma, sofrem de imunidade baixa ou já estão na idade onde se identifica uma condição de risco, estas pessoas serão priorizadas de acordo com os requisitos que trouxe a medida provisória 927. Muito interessante. Você vê que eu estou aprendendo muito aqui, doutor Gisiel, e eu percebo que tem realmente uma preocupação com ambas as partes, né? Sim, porque obviamente. o empregado, no caso eu, por exemplo, não sou um empregador, tem diversas coisas pensando nesse lado, vamos dizer no lado mais frágil, né, da corda aí, e o empregador também tem algumas facilidades como essa de, mesmo não tendo período aquisitivo, poder conceder as férias coletivas ou individuais. Isso é muito interessante. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte, e para o pessoal que trabalha na área da saúde, desempenha alguma função essencial, muda alguma coisa? Porque eu fico pensando, né, lá o enfermeiro, enfim... Muda. A proposta da medida, ela mudou algumas coisas. Esses profissionais, durante o estado de calamidade pública, Matheus, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas, né, desse empregado, dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais. O que é importante a gente saber? Essa decisão do empregador, ela deverá ser feita mediante comunicação formal ao trabalhador. O trabalhador precisa receber essa comunicação formal, que é por escrito ou por meio eletrônico, né? Preferencialmente com antecedência de 48 horas. E aí é importante a gente entender que esses profissionais, embora tenham o direito, né, de usufruir, né, porque é um direito garantido, né, na Constituição Federal, ali nos direitos do trabalho que estão lá no artigo 7º, eles certamente, né, estarão enfrentando, como estão enfrentando uma situação como essa, claro. Pessoas que já estavam prestes a entrar no gozo de férias, né, e teve que ter essas férias suspensas para atender essa necessidade de calamidade pública. Não sabia dessa informação também, doutor. Tenho uma irmã, o senhor conhece, que é enfermeira, então quer dizer que o seu empregador, ele, de acordo com a medida provisória, pode solicitar que você retorne ao trabalho. Mas o que é importante aí, Matheus? Presta atenção. Dentro dessa proposta, né, a gente sabe que a ideia principal dessa MP é trazer segurança para as relações do contrato de trabalho, ou seja, para a manutenção desse vínculo empregatício. E aí, para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador ele poderá optar por efetuar o pagamento adicional de 1/3 após a sua concessão. Veja que eu disse para você que o empregador, como aquele que dirige a relação do contrato de trabalho, né, ele não tem apenas obrigações, mas tem também, essa medida trouxe para ele alternativas para que ele pudesse ter a possibilidade, né, de conceder, né, a possibilidade do empregado gozar das férias, mas que ele tivesse ainda um tempo hábil, né, considerando as despesas, o tamanho das despesas que vão onerar, né, os cofres do empregador, para que ele pudesse, então, pagar. Então, ele pode fazer o seguinte, ele pode, sim, não é? Após, ele pode pagar esse terço que seria devido, que é o terço constitucional sobre as férias, né, até a data que é devida à gratificação natalina, que nós sabemos que deve ser paga até o dia 20, que é o 13º salário. Bom, então vamos lá. Além disso, a medida provisória dispõe que o pagamento da remuneração das férias, ele poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente do início do gozo das férias. O que isso significa, Matheus? Digamos que, vamos tentar aí, antes de tomar a medida, que nós vamos entrar, o tema lá da frente, na efetividade, promover a suspensão do contrato de trabalho e o empregador quer conceder essas férias ao empregado, considerando o estado de calamidade pública, o que ele faz? Ele concede, então, as férias ao empregado e ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente para efetuar o pagamento dessas férias. Isso é uma condição que também favorece o empregador. Para que ele tenha condições aí de poder, além de atender, né,
as necessidades do empregado, poder conciliar isso juntamente com as suas despesas. E aí, a gente sabe, né, que o artigo 145 da CLT, ele prevê que o pagamento dessa remuneração, ele tem que ser feito pelo menos 2 dias antes, né, do início do gozo, né, das férias. Isso numa situação de normalidade, né, como é o caso agora dessa pandemia, né, esse caso foi excepcionalizado para que pudesse, então, dar condições para ambas as partes, tanto o empregador quanto o empregado. Excelente, doutor. Excelente explicação. Era a pergunta também que eu iria fazer, como vai ser o pagamento, né, dessas férias. Mas uma outra pergunta, eu acho que o senhor não mencionou exatamente isso, é o seguinte: se o empregador dispensar o empregado antes de pagar as férias, então o empregador talvez decidiu lá as férias coletivas ou individuais, mas ele dispensa o empregado antes. Acontece normalmente, como era antes de pagar lá as férias para o funcionário na rescisão? Uma das coisas importantes que a gente precisa saber é o seguinte, né? Algumas pessoas ligam para o escritório, mandam perguntas para o escritório, para o canal do escritório, dizendo o seguinte: doutor, eu fui mandado embora, fui dispensado, a empresa pode fazer isso? Como eu disse para você, o empregador, Matheus, ele possui essa capacidade de gerenciar o contrato de trabalho, e como ele tem esse poder diretivo sobre o contrato de trabalho, o empregador pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser e da forma que ele quiser. Lembrando sempre que, se qualquer dos atos praticados pelo empregador violar qualquer direito do trabalhador, ele haverá de responder por essa violação. Bom, mas veja bem, a pergunta não é essa, a pergunta é especificamente o seguinte: bom, o empregador dispensou, mandou embora, pode? Pode mandar embora, pode, ele não quer optar nem pela suspensão do contrato de trabalho, né? E não quer optar pela redução da jornada ou pela redução do salário, ele não quer optar para essas questões. Ele dispensa o empregado e o empregado receberá todas as verbas decorrentes dessa rescisão do contrato de trabalho. Então, inclusive as férias que tiver vencida ou os avos a que o empregado tiver direito. Então é isso aí. Se você estava lá com férias para tirar mais, não deu nem tempo disso, o empregador te mandou embora direto, ele vai ter que aí pagar, se ele não recorrer a nenhuma dessas possibilidades que vieram com essa medida protetiva, ele vai ter que pagar para você as suas férias, porque os direitos do trabalho também continuam aí em vigor, o empregado tem que ser respeitado. Para a gente fechar esse bloco, doutor Gesiel, e as férias coletivas? Exatamente como é que se dão, como funciona essas férias que estão Veja sendo bem, dadas Matheus, para um grupo de essa pessoas? questão de férias coletivas nós vemos sempre com aquele, na questão daquele empregador que possui uma quantidade considerável de empregados, né? Onde, com toda essa questão de pandemia, né? Alguns espaços da empresa, alguns setores da empresa acabaram sendo prejudicados, né? Porque, na verdade, sabe-se que aquele setor, né, dentro de uma operacionalidade da empresa, ele acabou sendo afetado e os empregados ali não têm, daquele setor, condições... Nem em casa. Nem em casa de desenvolver, porque aquele trabalho ali é um trabalho específico que é desempenhado exclusivamente, né, na sede da empresa ou no local da prestação de trabalho. Então, o que acontece? O empregador, ele poderá, mais uma vez, a seu critério, olha aí o poder diretivo do empregador, ele poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar, né, o conjunto de empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas. E aí é muito importante falar isso para você, porque a MP ela prevê que não são aplicáveis os limites de 2 períodos anuais e, no mínimo, 10 dias corridos previstos na CLT. Além disso, com o intuito de desburocratizar essa concessão das férias coletivas, Matheus, a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e aos sindicatos foram dispensadas, né? Ou seja, então, mais uma vez aí, essa figura do empregador, né, que possui esse poder diretivo, terá essa flexibilidade para poder fazer com que, efetivamente, né, ele possa conceder para um grupo onde as atividades eram especificamente desempenhadas no local dentro da empresa e já não há mais condições por conta da pandemia, né, conceder as férias coletivas a esse grupo de empregados. Muito bom, gente. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito desse tema, acho difícil, a gente falou bastante coisa aqui, mas eu queria ler aqui a participação do pessoal, doutor Gesiel.
Tem o Glauber mandou para a gente aqui, eu acredito que, Glauber, se você esperar um pouquinho, sua pergunta vai ser respondida no bloco que a gente vai tratar aqui. Ele está perguntando se o funcionário foi diagnosticado com Covid, se a empresa pode suspender o contrato. E aí a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar, provavelmente, suspensão de contrato. Acho que o senhor pode responder. É uma questão totalmente diferente, né? Porque isso daí não envolve efetivamente o assunto que nós estamos tratando. Sim. Porque você está falando de enfermidade. Enfermidade, a gente vai falar de uma outra suspensão de contrato de trabalho que não é essa. É uma suspensão onde o empregado, né, ele tem até o 14º dia, né, sob orientação médica, está com atestado médico, e quando ele ultrapassa, né, e aí os 15 dias de afastamento do trabalho por conta de doença, seja ela do Covid ou de qualquer uma outra doença, ele automaticamente tem um contrato de trabalho suspenso. Por quê? Porque ele já está inserido, então, no programa de assistência que é do INSS. Então tá aí, Glauber, respondida a sua pergunta. O Covid, essa enfermidade, essa pandemia, ela não alterou essa questão da suspensão de trabalho, por exemplo, por causa da enfermidade. Você tem lá os 14 dias, né, com a recomendação médica, e depois disso automaticamente suspenso. Não mudou, não é uma doença que entrou num outro patamar aí que mudou exatamente isso. O Lula está falando aqui para a gente o seguinte, doutor, a empresa na qual eu trabalho já mandou o comunicado dizendo que este 1/3, acredito que seja das férias, só será pago em dezembro, como o senhor explicou. Ou seja, até o dia 20. A empresa até tem até o dia 20 de dezembro. Fica ligado nisso aí, Lula. Até o dia 15. Até o dia 20. Tem um pessoal aqui falando a respeito do auxílio emergencial, e a gente explicou no começo que, como a gente tem bastante coisa para falar ainda, a gente não vai conseguir entrar nesse tópico, porque todo esse assunto, que essa conversa que a gente está tendo, vai falar exatamente da relação empregador e empregado, daqueles que estão tendo alguma relação de trabalho. Então, você que está desempregado, e o auxílio emergencial, se não me engano, é isso, né? Falando por alto. O auxílio é diferente, né? Bem diferente do tema que nós estamos debatendo aqui, porque esse tema específico aqui vai tratar da relação do contrato de trabalho. Sim, exatamente. Então, mas continua na live, continua mandando pergunta, a gente já vai avançar aqui para um próximo bloco, e queríamos conversar com você agora a respeito de algo muito interessante também, está na tela para você, banco de horas. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, doutor Gesiel, quem decide por estabelecer o banco de horas? Explicar para o pessoal aí como é que funciona, para quem tem um trabalho talvez que nem tenha, né, esse tipo de coisa, quem decide por estabelecer o banco de horas? Bom, então vamos lá, eu preciso explicar aqui umas coisas importantes. Ao interromper, né, as atividades, a empresa pode constituir regime especial de compensação de jornada. Mas, antes disso, é importante a gente falar sobre essa questão da antecipação, né, de feriados, né, e o aproveitamento deste, que é o seguinte, já vou responder em cima dessa sua pergunta. Boa. Os empregadores poderão antecipar o gozo, né, dos feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais, municipais, e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados quanto a essa antecipação de feriados, né, indicando expressamente quais feriados serão aproveitados. O que ocorre aqui, Matheus? O que ocorre é o seguinte, é que esses feriados eles podem ser usados para compensação do saldo em banco de horas, né? E como é que isso aí funciona? A ressalva é que esse aproveitamento aqui dos feriados religiosos dependerá da concordância do empregado mediante manifestação em acordo escrito, né? Nós sabemos que todos têm a liberdade, respeitamos a liberdade, o empregador também precisa respeitar, né? Inclusive, no caso, se for o caso de algum feriado religioso, onde o empregado não abre mão, né, de usufruir da questão daquele feriado, né? Obviamente, isso precisa ser respeitado, e com a anuência do empregado para que essa antecipação desses feriados seja alcançada. E aí, a gente entra, então, para essa questão da pergunta que você fez sobre o banco de horas. E aí, presta atenção, ao interromper as atividades, a empresa ela pode constituir regime especial de compensação de jornada. De que forma? Por meio de banco de horas. O banco de horas em favor, e eu quero deixar clara essa questão aqui, em favor do empregado ou empregador, essa questão beneficia aqui, de acordo com a medida provisória, ambos, não somente o empregado, mas também o empregador, né? Que será estabelecido por acordo coletivo ou individual formal para compensação no prazo de até 18 meses,
né, contados da data de encerramento da questão da calamidade pública, que hoje nós temos uma previsão até 31/12/2020. Meu né? Deus. E aí é importante, né, falar sobre isso, como é que funciona essa compensação. Exatamente. A compensação do tempo para recuperar o período interrompido, ela poderá ser feita, né, mediante prorrogação da jornada de trabalho em até 2 horas, até o limite de 10 horas por dia. Como é que funciona isso aqui, Matheus? Ainda, essa questão da compensação, que é importante responder nesse aspecto, a compensação do saldo de horas pode ser determinada pelo empregador independente de convenção coletiva ou acordo individual coletivo. Significa dizer que, se o empregador ele está ali promovendo a antecipação desses feriados, né, e dando essa condição ao empregado, obviamente, essas horas elas vão para um banco. E nesse banco, né, nós sabemos ali quem é o credor e quem é o devedor. Sempre. E aí nós teremos aí essa questão de compensação. Como é que isso vai ser feito? O empregador terá, né, obviamente, essa possibilidade de dizer como isso vai ser, exigindo do empregado que ele, em determinado momento, depois que passa toda essa dificuldade de calamidade pública vivenciada, que ele possa, então, atender essa necessidade do banco, né, onde o empregador, aqui no caso, estou dando o exemplo do empregador, ele é o credor, né, e aí só que ele não poderá exigir que essa prestação se dê acima de 2 horas prestadas, além das 8 horas, né, que ele já presta durante o dia, mais 2 horas até o teto limite de 10 horas. Gente, excepcional. Então, você que está passando aí por esse momento, está em casa ou está trabalhando ainda, com relação ao banco de horas, a gente tirou aí as dúvidas. E deixa eu já deixar essa informação para você aqui, preste atenção nisso, gente. A gente vai deixar na descrição desse vídeo, se eu não me engano já está, meu produtor está me confirmando, a gente tem todo esse material de forma resumida, material proporcionado aqui pela nossa parceria com a Almeida Santos Advocacia. Você vai ter ali tudo isso que a gente está falando para você de forma escrita, enfim, para você compartilhar, para você ler e entender melhor, numa linguagem muito simples. Então, aqui na descrição do vídeo, você pode acessar agora ou depois, enviar para as pessoas, tem um material muito legal aqui para você. Um assunto muito interessante, que também está gerando dúvida em muita gente, eu queria já compartilhar com você que está em casa. Talvez haja alguém da área de saúde, doutor Gesiel, que está ouvindo a gente. Pode ser médico, pode ser enfermeiro, pessoas que trabalham de alguma forma ligadas à área da saúde. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer, que eu gostaria de fazer, é se é verdade que o pessoal da área de saúde pode ter a jornada de trabalho prorrogada, ou seja, tinha um horário fixo, normal, pré-estabelecido em contrato e, durante esse momento da pandemia, esse pessoal pode ter a jornada prorrogada? Existe uma questão importante aí, Matheus, que é uma questão relacionada à saúde do empregado, né? A saúde que é muito importante. Então, o que acontece? Existem, né, pessoas da área de saúde que trabalham sob regime de plantão. Né? Então, normalmente, o regime de plantão ele é calculado em cima, das normas que regulamentam essa questão da saúde do trabalhador, né, que precisa ter essa questão muito bem observada. Então, é o seguinte, apenas em caso de extrema urgência é que o empregado ele terá que atender, né, a uma necessidade específica para ali, sendo certo que, obviamente, se essa necessidade depender exclusivamente da atividade, da função desenvolvida por aquele empregado, diante daquela necessidade. Caso contrário, né, estarão sendo violados aí alguns princípios, né, e nós sabemos que isso aí é vedado pela legislação das relações de contrato de trabalho. Mas eu acho importante essa questão agora, nós precisamos falar sobre essa questão, sobre o programa emergencial da manutenção do emprego, porque é ele que vai trazer algumas coisas importantes relacionadas a esse tipo de questionamento. Muito interessante, a gente vai até entrar com isso, entrar mais a fundo nisso que o senhor acabou de falar, desse benefício emergencial de preservação. E só para a gente fechar essa questão da dúvida do pessoal da saúde, eu também não sabia disso,
Então, você percebe, né, que o pessoal da saúde tem algumas questões específicas, como a das férias, que podem ser chamados, voltar a trabalhar, ter suas férias interrompidas, mas, como o Dr. Gesiel explicou para a gente, você que é da área da saúde, tem que haver ali toda uma situação estritamente necessária para que você tenha a sua jornada prorrogada. Não é uma questão só do empregador chegar, né, para essas pessoas. Inclusive, né, existe aí um ponto importante que a gente precisa, essa questão, existe um dispositivo que fala sobre a questão do intervalo interjornada, né, que é o intervalo de 11 horas de uma jornada de trabalho para outra, né, onde é o mínimo, né? É o mínimo, é o mínimo. Interjornada de 11 horas, onde o empregado terá que ter esse momento para descanso, para se recuperar, para que ele, então, possa novamente retornar a uma jornada de trabalho, sob pena, né, de violação de um princípio importante, que é aquele que preserva a saúde do empregado na relação do contrato de trabalho. Exatamente. Então, mesmo que seja muito importante, né, a gente ter esse pessoal da área da saúde atuando, eles também têm que estar saudáveis para poder ajudar outras pessoas. Então, tem todo um regulamento e precisa ser respeitado pelo empregador mesmo nesse cenário de pandemia. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui que a gente separou a respeito desse pessoal da área da saúde, que é como vai ser a compensação dessas horas que trabalharam a mais. Então, vamos dizer que haja necessidade desse... Eu já coloquei para você algumas coisas respondendo sobre essa questão de compensação de horário. Então, vale da mesma forma, né, para esses empregados da área de saúde, né? Entendi. Mesma forma que a questão do banco de horas e tal. Exatamente. Então, não há diferença, viu, gente, para o pessoal da área da saúde. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando com a gente no YouTube, antes da gente entrar no próximo bloco, que é um bloco muito importante, gente. Continue mandando perguntas, continue mandando seu alô aí, participando com a gente e envie esse link para outras pessoas, compartilhe, porque tem muita gente com muita dúvida nisso e a gente quer ajudar aqui o máximo você. Nós vamos falar agora, doutor Gesiel, a respeito do benefício proporcional da jornada de trabalho e salário. Benefício emergencial de preservação do emprego e renda. É uma nova, a gente mudou, né, aqui a medida provisória, a gente está na 936, e eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito desse benefício. A gente separou aqui algumas perguntas e a gente quer começar exatamente entendendo o que é esse benefício. Então, é importante, lembra que eu falei lá no início sobre a questão da diferenciação? Né? Esse benefício aqui, ele não se confunde, né, com o benefício emergencial que o governo está fornecendo para aqueles trabalhadores informais, né, que não possuem vínculo empregatício, né, e estão sendo beneficiados pelo governo, né? Esse benefício que nós vamos tratar agora é um benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Então, a gente precisa entender o que acontece. Essa MP, ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento, né, do estado de calamidade pública, não é? E aí, nesse sentido, como providência, estabelece pagamento de benefício emergencial, de preservação do emprego e da renda, dentre elas a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho, né? E é esse tema que nós vamos adentrar para poder esclarecer algumas coisas. Então, preste atenção, qual é o objetivo aqui? Segundo o governo, a ideia é preservar o emprego e a renda e garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência e da saúde pública. Então, você vê que essa medida ela visa trazer especificamente uma proteção, né, para essa relação de trabalho, tanto para o empregador quanto para o empregado. Pergunta importante, quem arca com esse benefício, doutor Gesiel, nesse caso? Vamos lá. A medida, ela deixa claro que quem arca com esse benefício ele é custeado pelos cofres da União, né? E ele deve ser pago, isso é importante saber, nas seguintes hipóteses, né? Redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, suspensão temporária do contrato de trabalho, que é o que nós vamos tratar mais especificamente lá na frente, né? Exatamente. Agora, o que a gente precisa saber aqui, Matheus, é uma coisa importante, né? O benefício ele será operacionalizado, né, pelo Ministério da Economia, mas o que a gente precisa saber é o seguinte, é que o benefício ele não será pago.
não será pago em algumas hipóteses, que é o que nós vamos descobrir mais à frente, ok? Então, vamos lá. Quando é que esse benefício ele é custeado pelos cofres da União? Quando houver a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Excelente. Então, tá aí, gente. Esse benefício que foi criado pelo governo, né, para você que não sabia, esse benefício emergencial para preservação do emprego, como o Dr. Gesiel explicou, tanto para o empregado como para o empregador. E aí tem esses requisitos para que esse dinheiro, né, esse gasto seja feito, né, pelo cofre da União, como ele explicou, no caso da redução aí e da suspensão. E outra pergunta importante é a seguinte, doutor, o que o chefe, né, no caso o empregador, deve fazer? Pessoas que têm o seu próprio negócio, que têm funcionários, enfim, como eles fazem para acionar aí esse benefício? Então, vamos lá. Essa é uma questão muito, muito importante. Mais uma vez aqui aparece a figura do empregador como aquele que é o responsável por dirigir o contrato de trabalho. O que acontece? O que o empregador deve fazer nesse caso, né? O empregador ele deve informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, contado da data da celebração, né? Isso é importante. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade do empregador. Na maioria das vezes, toda essa parte burocrática, né, ou burocratizada nessa questão da comunicação, é feita por aqueles escritórios de contabilidade, né, que é o que prestam serviços para as empresas e que detém todas as informações peculiares ao empregado, né, todas as anotações, e que terão ali toda a possibilidade de fornecer essas informações ao Ministério da Economia. Então, tá aí, exatamente o que o empregador tem que fazer para ter acesso, né, acionar esse benefício aí que foi criado pelo governo. A partir de quando é devido o pagamento do benefício? Então, o benefício ele será de prestação mensal, né, e ele será devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho, né, ou da redução de salário, ou mesmo da suspensão temporária do contrato de trabalho. A primeira parcela aí, nesse caso, Matheus, ela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo correto. Excelente. Então, tá aí o prazo, né, e como funciona, a partir de quando que é devido o pagamento do benefício. Outra pergunta é o que acontece se o empregador não prestar a informação no prazo correto? Bom, antes disso, o que é importante a gente saber, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, doutor, até quando eu vou receber esse benefício, né? Até quando esse benefício será pago, né? O benefício emergencial, ele possui um caráter justamente assim, de emergência, né? Sim. Então, ele será pago exclusivamente, né, enquanto durar aí a redução proporcional da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, né? Redução do salário, jornada, suspensão do contrato de trabalho. E aí, respondendo agora a sua pergunta, né, e se o empregador não prestar a informação no prazo correto, né? Isso aí é um dos problemas. Vamos lá, caso o empregador ele não preste a informação dentro do prazo previsto, ele ficará responsável, né, pelo pagamento da remuneração no valor, né, anterior à redução da jornada. Ou seja, se a suspensão do contrato do trabalho ela foi promovida, né, e o empregador não teve o cuidado, né, de pegar aquele contrato que foi celebrado entre as partes, né, Perdeu o e prazo. enviado, perdeu o prazo, ele terá que arcar com aquela parte do salário, né, porque é o seguinte, se ele perdeu o prazo, não é questão nem de perder o prazo, se ele não enviou dentro desse prazo, obviamente ele vai enviar posteriormente, mas a diferença do saldo deverá ser quitada pelo empregador. Pelo empregador. Então, empregadores, fiquem atentos aí aos prazos. Como mais uma vez eu já falei e vou falar de novo, tem aqui embaixo tudo isso que a gente está conversando, tem um link na descrição do vídeo para você acessar, se você tiver dúvida, falamos de alguma forma muito rápido, está aqui para você. O pagamento desse benefício impede a concessão do seguro-desemprego que o empregado vier a ter direito, então o cara foi mandado embora, tem direito ao seguro-desemprego. Esse pagamento desse benefício, ele impede a concessão do seguro? Não, Matheus, não perde, presta atenção. Mais uma vez aqui a gente precisa entender uma coisa, né?
essas questões não se confundem, né? O que acontece? O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego, ele não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego, né, a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos, né, previstos na Lei 7998 de 1990, no momento eventual da dispensa. Por exemplo, se ele foi dispensado, né, e possui todos os requisitos que a lei exige, ele vai receber o seguro-desemprego tranquilamente, como sempre foi, né? E aí a pergunta é o seguinte, né? Quem tem, né? Talvez fosse essa a sua próxima pergunta, né? Exatamente. Mas a questão é a seguinte: quem tem direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda? A gente está falando de relação de contrato de trabalho, não é isso? Quem tem esse direito? Obviamente, aquele que possui um vínculo do contrato de trabalho, e esse vínculo de contrato de trabalho, obviamente, né, motivado pela intenção do empregador, quando não quer dispensar o empregado, ele quer manter essa relação do contrato de trabalho, porque sabe o valor que aquele empregado, né, a prestação de serviço em específico que aquele empregado presta, né, para o bom desenvolvimento da sua empresa, né, ele quer manter esse empregado, né? Então, se ele quer manter esse empregado, obviamente, ele dará a este empregado a condição dessa manutenção através de quê? Através do benefício emergencial. Como é que isso funciona? O benefício ele será pago ao empregado que teve jornada reduzida ou contrato suspenso dentro dos termos da MP, independentemente do cumprimento do período aquisitivo, do tempo do vínculo empregatício ou do número de salários recebidos, né? Isso é o que a gente precisa saber. Mas uma outra coisa, né, que as pessoas perguntam muito, por outro lado, a gente precisa saber que o benefício não será pago ao empregado, por exemplo, né, a gente está falando de relação de emprego, Sim. mas tem uma classe aqui que não é contemplada por essa questão do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, né? Quem são eles? São aqueles que estão ocupando cargo ou emprego público, né? Aqueles que estão em comissão de livre nomeação ou exoneração ou titular de mandato eletivo. Ainda aqueles, tem muita pergunta, né, que estão em gozo de alguns benefícios que são concedidos, né, pela Previdência Social. Por exemplo, né, o benefício de prestação continuada. Que benefício é esse, doutor? É o benefício mais conhecido como LOAS, né, que é aquele benefício que é concedido para aqueles que não possuem condições, né, de subsistência própria, ou seja, ainda que nunca tenham contribuído com a Previdência, né, mas que a lei garante a estes, né, o direito, o acesso, né, a pleitear este benefício, né, que é um benefício de prestação continuada, concedido a essas pessoas que não possuem meios próprios para a sua subsistência, né? Mas aí é importante lembrar que nem todo mundo consegue, né, a plenitude do alcance desse benefício. Sim. Por conta dos requisitos que ali estão. E um dos requisitos principais para a concessão do benefício do LOAS, né, é o requisito que precisa ser preenchido, que é o requisito do critério da miserabilidade. O que significa isso, Mateus? A pessoa que vai pleitear o benefício, né, que depende disso, que nunca contribuiu com a Previdência Social e que tem dificuldades para a sua manutenção própria, a renda per capita da família onde essa pessoa convive, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo para que ela tenha direito. Lembrando que já existe alguma flexibilização ante esse entendimento, porque ainda, né, que esse requisito seja ultrapassado de 1/4 salário mínimo, há entendimento, já jurisprudência nesse sentido, né, que entende que se houver uma despesa extraordinária por conta comprometendo essa renda da família, esse quarto, então o benefício em determinados casos poderá ser concedido. Mas esse que hoje é beneficiado pelo BPC, conhecido como BPC. Ele não terá direito, assim como outros que estiverem em gozo do seguro-desemprego ou qualquer de suas modalidades, e aquele que estão ainda recebendo, né, uma bolsa de qualificação profissional. Esses não terão direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Isso é uma aula, gente. Você pegou tudo aí? Olha que pergunta interessante, doutor, da Stephanie Cristina, e a gente vai responder ela agora, Stephanie. Fica aí com a gente. Ela perguntou o seguinte: boa noite. Boa noite para você também. O pagamento do salário pago pelo governo vai ser quantos % do governo e o restante o patrão tem que pagar? Ela quer saber a proporção ali do percentual pago pelo governo e pelo empregador. E a gente vai entrar exatamente nesse assunto, doutor,
que é o assunto da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. É o nosso próximo assunto aqui. Necessariamente, especificamente, vai tratar dessa questão da redução e da suspensão, né? Exatamente. Então você vai ver, a gente tem uma tabelinha que o doutor trouxe para a gente, mais uma vez agradecer aí a parceria com a Almeida Santos Advocacia, e está mostrando aqui o percentual, quanto é do governo, quanto é do empregador. Stephanie, sua pergunta vai ser Nós tivemos agora. o cuidado de trazer alguns gráficos, porque saberíamos que Iriam perguntas surgir. dessa natureza iriam surgir. Exatamente, vieram totalmente preparados. Sim, e aí o que acontece? Vamos lá. Tratando dessa questão, é importante, né? Empregador e empregados poderão, né, acordar a redução proporcional da jornada de trabalho, dos salários, por até 90 dias, né? Quais são os requisitos, né, para que esses acordos efetivamente, né, tenham a sua validade, né? É importante lembrar que esses requisitos, eles deverão ser observados, né, de maneira muito objetiva, para que não fique aí fragilizada essa proposta, onde será gerenciada, mais uma vez, coloco aqui, pelo empregador, né, para que não haja nenhuma arbitrariedade, ou seja, cause nenhum prejuízo para o empregado nesse aspecto. Então, vamos lá. Primeiro requisito é a preservação do valor do salário hora de trabalho. Você pode reduzir, sim, a jornada de trabalho, né, no que tange aos horários, a carga horária do empregado, mas não pode reduzir o valor dessa hora que o empregador recebe, né? Isso aí está dentro do princípio da irredutibilidade de salário e tantos outros princípios que protegem essa relação do contrato de trabalho. O segundo deles é a pactuação por acordo individual escrito, né, entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias, né? O terceiro requisito é a redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente, é aí que a gente vai começar a responder a pergunta, né? Sim, Da nossa Stephanie, né? Que a questão nos seguintes percentuais poderá ser reduzida em 25%, 50% e 70%. E aí, o que acontece? Dentro desse aspecto, o quarto requisito aí diz o seguinte, que a garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o restabelecimento, né, dessa jornada por período equivalente ao da redução, o exemplo de 2 meses, e a gente vai falar primeiro dessa redução para depois falar desse percentual aí. Claro. Redução de 2 meses garante uma estabilidade de 2 meses, né, dos 2 meses que foram reduzidos e mais 2 meses que garante uma estabilidade no total de 4 meses, ou seja, uma vez, né, tendo sido proposta pelo empregador, né, uma dessas modalidades, o empregado não poderá ser dispensado por uma única razão, está em vigência, e quando assim que essa proposta ela entra em vigência, né, ele ali adquire a estabilidade. Bom, e aí a pergunta dela agora é a questão do valor devido. Se você puder depois, Matheus, coloca até aí essa questão aí, claro, vamos só para a gente entender. Veja bem, você colocou aí no quadro, importante lembrar aqui o seguinte, a redução da jornada de trabalho ela poderá ser no percentual de 25%, 50% ou 70%. Foi o que eu disse e a gente vai tentar explicar esse quadro aí para que os ouvintes entendam, né? 25% da redução dessa jornada será custeada, o benefício emergencial, ou seja, 75%, né, corresponde à responsabilidade, né, a todos os empregados, e 25% desse percentual será calculado em cima, né, do que o empregado teria direito a título de seguro-desemprego, em cima dessa parcela. E assim, dentro dessa ordem, você pode estar olhando essa tabela aí dentro, na sua casa, você vai perceber que vai seguir exatamente essa ordem. Mas uma das coisas importantes aqui, Matheus, que a gente precisa falar, é o que a gente colocou para todos os nossos ouvintes, né, e pessoas que estão participando dessa live aí, para poder compreender exatamente o que está acontecendo, né, nessa relação do contrato de trabalho, que são os termos dessa medida provisória. O restabelecimento, e é importante tratar sobre isso, que o restabelecimento da jornada e salário pagos anteriormente, eles seguirão da seguinte forma. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, a partir de, do fim da calamidade pública. Acabou a calamidade pública, o contrato de trabalho deve ser restabelecido em 2 dias após, né, a certificação, né, do fim desse estado de calamidade pública. Da data estabelecida do acordo individual, né, como termo de encerramento,
do período da redução hora pactuado e da data de comunicação do empregador, que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período da redução pactual. Ou seja, pode ser, né, digamos, né, que o empregador ele tenha feito uma proposta de redução de jornada, ou de redução do salário, ou da suspensão do contrato de trabalho. Pode ser que o empregador diga o seguinte: faz o seguinte, vamos voltar ao normal, né? E obviamente que terá que ser feita essa comunicação, vamos voltar, você pode voltar para trabalhar, parece que as coisas agora já começaram, eu estou sentindo a necessidade de ter você aqui já nas atividades, né, exercendo a função que você exercia aqui nas suas atividades laborativas, e ele pode interromper essa questão aí, ok, Matheus? Muito legal. Então, existe essa possibilidade aí também, tanto para o empregado, como, obviamente, para o empregador. E a gente vai entrar, gente, no nosso último assunto aqui. Se você tem mais perguntas, mande. Matheus, eu tenho uma pergunta. Aconteceu alguma coisa comigo, você não falou especificamente sobre isso, mas aconteceu. O Dr. Gesiel está aqui, super capacitado para te responder ou para te dar alguma orientação. Então, o nosso último bloco é uma preocupação muito grande, doutor, de quem está em casa, de quem está assistindo a gente, que é exatamente a questão da suspensão do contrato de trabalho. Tem pessoas que já passaram por isso, tem gente que está ouvindo falar e está temendo essa situação, e a gente quer entender um pouco melhor. A primeira pergunta é: quais são os requisitos para suspender o contrato de trabalho? Então, qual é o cenário para o empregador poder chegar para o empregado e falar, contrato suspenso? Como eu disse, a MP, né, durante esse estado de calamidade pública, ela deu essa possibilidade ao empregador, né, de acordar com o empregado a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados. E aí, os requisitos importantes que a gente tem que entender é o seguinte: é que essa suspensão, ela tem um prazo máximo de 60 dias, né, que pode ser fracionado em até 2 períodos. A suspensão do contrato de trabalho, como eu disse, ela pode ser de 30 ou de 60. Né? E aí, o que é importante a gente saber aqui? Outros requisitos importantes, mas um dos mais importantes aqui é o seguinte: é que a suspensão do contrato de trabalho ela será pactuada por acordo individual escrito, ou seja, entre empregado e empregador. Né? E aí volta lá aquela pergunta lá de trás, né, sobre a questão da comunicação, como é que faz isso, o envio de documentação. Sim. E aí, quando esse acordo é feito entre empregado e empregador, o empregador ele deve enviar essa proposta, encaminhar essa proposta ao empregado, né, com antecedência mínima de 2 dias corridos. Por exemplo, eu tenho a pretensão de promover a suspensão do contrato de trabalho desse empregado por conta da pandemia. A empresa parou, não estou faturando, e eu tenho que dar um jeito nisso. Eu não posso também deixar o meu empregado em condições de total abandono. E aí a medida provisória deu essa possibilidade para o empregador. E aí, durante o período da suspensão, o que é importante, né? Que o empregador deverá manter os benefícios pagos. Lembra daquela pergunta que foi feita, não sei se foi pela Nath, lá atrás, sobre a questão de benefício? Né? Não pagar o transporte, né? Foi a pergunta. Veja bem, bom, a passagem, né, ou o transporte que é fornecido pelo empregador é fornecido para o deslocamento, né, do empregado de sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se ele não está, né, se ele não está fazendo, se não tem a necessidade desse deslocamento, ou está em casa prestando serviço pela via do teletrabalho, obviamente que não haveria razão para que esse benefício fosse pago. Mas, em contrapartida, por exemplo, se ele tem o benefício de um plano de saúde, manutenção do plano de saúde, esse deve ser mantido. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, essa aí é uma das coisas que é importante. Devem manter os benefícios pagos ao empregado, desde que eles sejam essenciais e preponderantes para a manutenção da relação do contrato de trabalho. Se você não necessita de passagem, por que você tem que receber passagem? Você está indo trabalhar? Não está em casa. Então, seria uma questão de sensatez. Entendeu, Matheus? Exatamente. Uma outra coisa importante é que, durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado não pode permanecer, em hipótese alguma, trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente ou por meio de teletrabalho, trabalho remoto, né, ou trabalho à distância. Isso é importante. E um outro requisito é o seguinte: é que a garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada, do período equivalente, né, mantém ali essa garantia, como eu disse, que é a estabilidade que é garantida ao empregado. Excelente. Então tá aí, gente.
quais são os requisitos, né, para que essa suspensão de trabalho ocorra. Natália, sua pergunta também foi respondida, né? Tudo com aquela sensatez. O transporte, obviamente, nós não estamos utilizando e ele é pago para esse fim, do deslocamento, né? Então, realmente, agora o plano de saúde, como deu o exemplo aqui do Dr. Gesiel. Mas é importante, eu preciso falar sobre essa questão do valor devido, né, que terá como base de cálculo, né, aquilo que, na suspensão do contrato de trabalho. Veja bem, o empregador que possui receita bruta anual, por exemplo, em 2019, ele teve uma receita bruta anual aí, no teto de 4 milhões e 800 mil reais, né? A gente tem na tela aqui, né, doutor, o senhor trouxe para a gente. Você pode colocar, coloquei. Então, você acompanha aí. Então, o que acontece? Ele terá, na suspensão, né, do contrato de trabalho, ele terá, né, a possibilidade de receber aquilo que seria equivalente a 100% de seguro-desemprego, né, enquanto perdurar essa suspensão, na verdade, e em relação aos empregadores, né, que auferiram, né, como seu capital acima de 4 milhões e 800, existe aí uma regra que essa medida provisória trouxe, ou seja, o empregador, nesse caso aí, ele terá que arcar com 30%, né, do salário a que era devido, ou que sempre foi devido ao empregado, e os outros 70%, né, calculados com base no seguro-desemprego. Muito interessante. Então tá aí, gente. Como vai ser pago? Qual é o valor devido nessa situação? Uma outra pergunta que a gente tem que fazer quando o assunto é a suspensão do contrato de trabalho é a partir de quando o contrato volta à normalidade? A gente está sempre fazendo essa pergunta, a gente vê que muitas das vezes tem a ver com a situação de calamidade pública, mas nessa situação é a mesma coisa? Quando volta ao normal, doutor Gesiel? Então, eu cheguei até a antecipar algum ponto disso alguns minutos atrás, né? O restabelecimento do contrato de trabalho, ele se dará o seguinte, da cessação do estado de calamidade, certo? Da data estabelecida do acordo individual e da data da comunicação do empregador que informe que o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período da suspensão. Doutor, chegou uma pergunta aqui da Claudinha Oliveira, eu não sei se essa pergunta está exatamente dentro disso que a gente está falando, mas ela pergunta o seguinte, eu tenho funcionários e trabalhamos em dias feriados, meio expediente. Então, feriado, eles trabalham meio expediente. Eu acho que é uma pergunta geral trabalhista, aproveitando sua presença aqui. Ela gostaria de saber se é obrigatório o pagamento dobrado. O que a legislação diz exatamente sobre essa questão do trabalho? Sim, a legislação diz o seguinte, que os trabalhos prestados, né, a prestação de serviço, né, aos domingos e aos feriados, né, ou seja, durante a semana, de segunda a sexta e aos sábados, né, para aqueles que não estão sob regime de plantão, eles serão pagos, as horas extras excedentes à prestação de serviço será pago com um acréscimo de 50% legal. E o trabalho prestado aos domingos e aos feriados, né, obrigatoriamente, tem que ser remunerado a 100% essa hora trabalhada. Então, tá aí. Claudinha, a resposta da sua pergunta. Bom, vamos lá. Tem uma outra observação importante para a gente caminhar aqui, Matheus, que eu acho que é isso que se pretende. Se durante o período, né, da suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver atividades de trabalho, ainda que parcialmente, né, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada aí a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito a algumas penalidades, né? E aí eu costumo sempre dizer aqui, há algumas pessoas que não têm o cuidado devido nas suas relações de contrato de trabalho, né? Quando eu digo pessoas, estou falando do empregador aqui, Sim. né? Nós sabemos que já existe um sistema, né, há muito tempo que rege não somente as relações do contrato de trabalho, mas algumas outros determinados segmentos que precisam de uma organização e de uma atenção especial, que é o sistema de compliance, né? O que é isso? É o sistema de gerenciamento de risco, né? Muitas das vezes o empregador ele fica numa condição de fragilidade ou de vulnerabilidade porque não tem esse cuidado de fazer esse gerenciamento de risco, né, nas relações de contrato de trabalho. E aí depois a gente se depara com situações, né, que são discutidas, debatidas na Justiça do Trabalho. Obviamente, o empregado que tem um direito violado, ele vai buscar a Justiça do Trabalho para reaver. Então, vai aqui uma observação, né, para aqueles que são empregadores, né, que tenham um pouco mais de cuidado Ética, na questão do coerência. gerenciamento de risco aí, dessas relações de contrato de trabalho, para que não tenham que responder por algumas penalidades. E aí, presta atenção, se nessa questão da suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele viola, né, essas questões, subentende-se que o contrato, na verdade, a suspensão, ela cai por terra, né?
entre o contrato de trabalho do empregado e empregador, aí essa questão da suspensão ela fica fragilizada. E aí o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração dos encargos sociais referentes a todo o período, né? As penalidades previstas na legislação em vigor e as sanções previstas em convenção coletiva ou acordo. Então, o empregador precisa estar atento a isso aí. Ok, então aí, gente, você empregador, você empregado que está ouvindo, vamos ficar ligados aí em todas essas situações. Pergunta aqui para a gente fechar, a gente está caminhando para o fim. Doutor Gesiel, Fabiana Silva, quando a pessoa está com um contrato interrompido, podemos colocar a empresa na justiça? Bom, Eu acredito que ela esteja falando dessa questão da suspensão do contrato. Veja bem, não seria, essa não seria uma resposta correta para a indagação, em que pese todo o respeito à pergunta, Sim. mas essa não é uma resposta que eu posso colocar aqui nesse canal, porque Claro. foge, né, à regra. Né? Eu estaria Sim. aqui me colocando numa questão de um cometimento, de uma infração, e eu não quero. Eu gostaria de, com todo respeito, não responder Com essa pergunta. certeza, explicando até para o pessoal que está aí, existe um código de ética, né? Existe algumas coisas que precisam ser respeitadas com a presença do Dr. Gesiel aqui, enfim, mas são perguntas que podem ser respondidas por outros canais. A gente daqui a pouco vai colocar também aqui algumas informações dos contatos da Almeida Santos Advocacia, para aqueles que tiverem interesse, e eu acredito que essas dúvidas podem ser sanadas. E para fechar, última pergunta, doutor Gesiel, e se o empregador dispensar o empregado sem justa causa durante o período de garantia provisória, o que acontece? Como funciona essa situação? Violação, né? Isso é uma violação e não pode. Você pode dispensar? Pode. O empregador pode tudo, né? Como eu respondi lá no início, né? E se qualquer dos seus atos, né, violem um direito do trabalhador, ele haverá de responder por essa. Então, a dispensa sem justa causa, se ela ocorrer no período da suspensão do contrato de trabalho ou nesse período onde há redução, né, ele terá que arcar, e aí a própria MP, ela coloca ali quais são os percentuais, né, quais são os direitos que o trabalhador poderá invocar futuramente, caso seja violado esse princípio, porque nós sabemos que a medida provisória ela tem uma proposta, que é a manutenção, né, do emprego, da relação do contrato de trabalho, né, e a renda, para que tudo isso fique aí de maneira saudável para ambas as partes na relação do contrato de trabalho. Gente, é isso, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa. Antes da gente terminar, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Gesiel, Almeida Santos Advocacia. Está aqui na tela para você algumas informações de contato, então eles estão lá no Instagram, Almeida Santos ADV no Instagram, estão nas redes sociais. Aqui tem contato no WhatsApp, você que tem alguma outra dúvida, alguma outra situação, enfim, está precisando de alguma coisa, aqui tem um contato. Eles têm um site também, www.almeidasantosadv.com.br, e ainda um e-mail para aqueles que quiserem falar também de uma forma mais formal, ou enfim, está aqui todas essas opções. E lembrando, gente, aqui na descrição do vídeo, tudo que a gente falou aqui, Matheus, não dá para pegar tudo aqui descrito para você, detalhado, com uma linguagem fácil. É só você clicar no link que você vai abrir um material espetacular produzido pela Almeida Santos Advocacia. Doutor Gesiel, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, foi mais esclarecedor, foi muito interessante. Acredito que abençoou muitas pessoas em casa. Obrigado. Eu também agradeço o convite mais uma vez e espero poder ter contribuído com as dúvidas de muitas pessoas nesse momento de muita apreensão, né, sobretudo sobre a questão da manutenção do contrato de trabalho. Quero mandar um abraço a todos os queridos aí que participaram com as perguntas, né? Amém. E eu espero poder ter atendido às necessidades de todos aqueles que participaram dessa live. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado a toda a equipe. Ok. Gente, obrigado para você que esteve aí com a gente até agora. Eu queria só deixar um recado para vocês. Para quem chegou depois e não entendeu, nossa, o refúgio está num formato diferente, a gente adotou isso há algumas semanas e hoje a proposta era essa, gente. Era poder trazer para você, que tem muita gente que está com dificuldade, doutor, de assistir noticiários. A gente teve uma transmissão aqui semana passada no Refúgio, abordando um tema sobre doenças emocionais, e muita gente compartilhou, olha, eu me sinto mal assistindo as notícias. Então aqui nesse canal você pode tirar dúvidas, fazer perguntas e também saber como resolver algumas coisas, não ser explorado, como a gente falou, existem algumas relações em que isso pode acontecer por parte do empregador e você precisa saber dos seus direitos. Matheus, isso é bíblico? É bíblico, eu tenho essa notícia para te dar.
Quando você lê a história de Paulo, em suas cartas que ele escreveu, no livro de Atos, gente, você vê lá, Paulo por diversas vezes coloca e traz à tona o seu direito enquanto cidadão romano. Ele fala, olha, eu sou cidadão romano, eu sou judeu, e aí ele para determinada situação, ele evita determinado problema por causa da sua cidadania e dos seus direitos. Então, o crente tem que sim estar atento a essas questões e a questão da sua cidadania. Eu separei uma palavra, gente, independente do tema, sempre deixe uma palavra para o seu coração, e eu queria terminar essa live compartilhando isso contigo. Mateus, legal, aprendi muita coisa, mas se eu te falar a verdade do que está acontecendo aqui em casa, esse conteúdo todo nem me ajudou tanto. Por quê? Porque, Mateus, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, eu estou mal, eu estou com problema. Para você, eu queria dar uma notícia, lembrar uma coisa que você já sabe que está escrito na palavra de Deus. Porque eu aprendi há um tempo atrás que a pregação é isso. A pregação, às vezes, é repetir a mesma coisa. Hebreus capítulo 2, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim, que nos apeguemos com maior diligência ou com maior firmeza à verdade que nós já temos ouvido. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa. E eu vou ler algo que você já sabe. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, essa é uma palavra de esperança para a sua vida, diz assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores no campo, elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece. Ele vestirá também vocês, que têm uma fé pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas. Você que está passando por um problema muito difícil, que talvez todas essas questões jurídicas não te ajudem, porque as coisas estão apertadas, a palavra de Deus continua e sempre vai ser verdade. E ela diz que o Senhor vai cuidar de você, não vai deixar faltar aquilo que é o necessário, porque Ele cuida das aves dos céus, Ele cuida dos lírios dos campos, Ele vai cuidar de você. Amém. Então fica essa palavra de esperança, Deus está no controle e cuidando da sua vida. Até semana que vem, um grande abraço, a gente vai estar fazendo uma oração agora e terminando essa live. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Eu espero de alguma forma que o Senhor tenha usado tudo aquilo que nós compartilhamos para abençoar e trazer calma, consolo para as pessoas em casa. Em nome de Jesus, obrigado pela vida do Dr. Gesiel, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu negócio, o seu escritório, e faça prosperar, ó Pai. Continue dando sabedoria. Leva-nos em paz, Senhor, é o que eu te peço, continue nos abençoando. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, um grande abraço, fique com Deus.